Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Om Namastê. Então, antes de começar, eu queria aproveitar para agradecer ao Eric, o pessoal do Naradeva e todo mundo que está participando desse congresso, porque quando a gente vê assim, essas diversas pessoas conversando, expondo a sua experiência de vida e compartilhando o conhecimento, a gente sente um pouco aquele chamado dentro da gente, sabe, de se conectar a uma tradição e de fazer algo que seja realmente verdadeiro, que faça diferença para as pessoas. Então, estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. O Ayurveda, ele é parte de um Veda, né? É parte de um conhecimento, é parte de um corpo de conhecimento que é muito mais do que um conjunto de ervas ou uma massagem com óleo, né? Quando a gente olha para a tradição védica como um todo, você tem os Vedas como sendo o coração da tradição, um conjunto de conhecimentos sobre diversos assuntos, não só sobre medicina, mas vai falar sobre asanas, vai falar sobre rituais, vai falar sobre tudo aquilo que sozinho a gente não teria condição de analisar. Mesmo quando a gente olha um texto de Ayurveda e a gente analisa o que está sendo dito, tudo faz sentido, mas não quer dizer que você está provando nada. Você está, na verdade, bebendo de um conhecimento que está sendo entregue ali na nossa mão através desses mestres e dessa tradição de conhecimento. Originalmente, o Veda ele é um corpo só de conhecimento. Foram muitos e muitos versos que vários sábios ou visionários receberam, né? E esses versos todos eram transmitidos de pessoa para pessoa, e o conhecimento espiritual da humanidade dizem que vem daí. E foi mais ou menos porque a gente não tem como precisar a data, mas os textos atuais dizem, por volta de uns 10 mil anos atrás, quem sabe, que tinha uma pessoa chamada Vyasa, Veda Vyasa, como ele foi conhecido a partir de então. Foi um grande professor da tradição que organizou esses versos todos em 4 grupos. Esses grupos eram organizados de acordo com um tipo de verso. Os versos que eram cantados, que tinham uma melodia, foram organizados num grupo chamado de Sama Veda. O outro, que tinha uma métrica, foi organizado dentro de um grupo chamado de Rik Veda. Rik é aquilo que tem métrica, Rik é um verso, Rik Veda. Os versos que eram em prosa, não que eles não sejam também entoados e tudo mais, mas eles são em prosa, eles não têm a quantidade definida de sílabas. Foram então no Yajurveda. Note que Yajurveda é diferente de Ayurveda, ok? Yajurveda, terceiro Veda. E um quarto Veda, um quarto grupo de versos, foi então o Atharva Veda. E esse nome é dado porque tem vários versos dentro desse grupo que é associado a esse sábio chamado Atharva. Mas a verdadeira separação do Atharva Veda como quarto grupo não está relacionado ao Atharva. Está relacionado ao fato de que os versos, os mantras, né? Então uma poesia tem versos, os Vedas têm mantras. Os mantras do Atharva Veda, eles não fazem parte da execução de rituais. E por isso ele foi colocado num Veda separado. Então a gente tem Rik, Sama, Yajur e Atharva Veda. No Atharva Veda, nesse grupo, existem várias zangas, vários grupos e estudos acontecendo ali dentro, vários assuntos estão sendo abordados, inclusive os assuntos que dizem, por exemplo, como que os rituais como um todo devem ser presididos e feitos. Por isso que geralmente, quando você precisa das 4 pessoas dentro de um ritual védico,
os 3 dos Vedas que tem mantras para os rituais estão cantando, e o quarto está observando o que os outros 3 estão fazendo e está definindo se está certo, se está errado. Ele é chamado de Brahma dentro do ritual, né? Ele é supervisor, ele faz a supervisão dos outros 3. E geralmente quem estuda o quarto Veda, como ele tem que fazer a supervisão dos outros 3, ele também estudou os outros 3. Então acaba sendo uma família mais rara, uma linhagem mais rara de pessoas, porque é necessário mais tempo de estudo. Se você imaginar que um Veda leva 11 anos para você estudar, decorar, né, para você poder cantá-lo, e depois os outros progressivamente menos tempo, porque a sua memória também já ficou mais forte. Então, imagina o tempo que não leva para você conseguir estudar todo o Atharva Veda, que você também tem que ter estudado os outros. São uns 20 anos, né? É uma vida de dedicação. Dentro do Atharva Veda, uma parte dele é chamado de Ayurveda. Ayurhu é vida, longevidade, Veda é conhecimento, Ayurveda é Ayurveda, é o conhecimento da longevidade, da saúde. E esse assunto de Ayurveda, então, ele é um assunto muito importante dentro da tradição védica, porque sem saúde você não consegue executar nenhuma das outras coisas que existe dentro desse Veda. E, ao mesmo tempo, é um desejo de todos, né? O encontro de um equilíbrio e de uma saúde. Enquanto no Ocidente, a visão sobre saúde é uma visão muito voltada para o sintoma, muito voltada para uma causa externa, para tudo que acontece dentro da estrutura de uma pessoa, a visão no Oriente, dentro dos Vedas, é de um equilíbrio dinâmico. A saúde não é um ponto. Ele é um equilíbrio dinâmico. O nosso dia a dia está colocando para a gente uma energia, uma forma de viver, um estilo de vida que está constantemente mudando. Um dia você vai dormir muito tarde, outro dia você come mal, outro dia você come muito bem, outro dia você come bastante, outro dia você faz uma outra atividade, você estica para cá e você entra no frio e você sai do frio. Então o corpo é um sistema que responde constantemente a esses estímulos todos que estão acontecendo em volta dele. E o que é considerado saúde é o balanceamento desses estímulos dentro da sua individualidade. Então o Ayurveda vai mostrar uma forma de você enxergar a sua individualidade para manter a sua saúde, considerando tudo, não só as diferenças nos ambientes, mas também as diferenças dentro das pessoas. O Ayurveda, ele é tido dentro da tradição védica como se fosse um sutra, uma linha que une todas as tradições, porque fala sobre saúde e é algo que todo mundo precisa saber. Eu estudei na Índia durante 4 anos com o Swami Dayananda, um outro assunto, né, chamado de Vedanta, que a gente vai conversar mais sobre ele daqui a pouco, talvez. E quando eu estou lá estudando sobre Vedanta, no meio do curso, o Swami Dayananda para e explica um conceito de Ayurveda que ele acha importante que a gente entenda para poder entender o que ele está querendo dizer com aquele determinado verso da Gita, por exemplo. E quando ele está explicando sobre o funcionamento da mente, que é o assunto dentro de Vedanta, ele vai correlacionar com Vata, Pitta, Kapha, os doshas do Ayurveda, para a gente entender como que uma coisa impacta na outra e como a nossa alimentação vai impactar também na mente e como que existe uma correlação entre a mente e o corpo e a mente. Você não pode dizer necessariamente que é de cá para lá ou de lá para cá. As duas coisas são 2 lados da mesma moeda. O sangue e o prana são 2 lados da mesma moeda. O sangue nutre o prana, a energia do corpo, e o prana nutre o sangue. Então, é um ciclo. E esse ciclo, as nuances desse ciclo é o assunto do Ayurveda, que eu vou deixar para os profissionais de Ayurveda falarem, né? Mas eu queria dar essa visão para vocês da amplitude desse conhecimento. Como que esse conhecimento está inserido dentro de uma tradição. E por isso, quando a gente vai num hospital ayurvédico, desses tradicionais na Índia, o hospital é um templo. Você entra, você tem ali um templo realmente, que você pode ir lá fazer suas orações e tudo mais. As pessoas todas ali estão trabalhando em conjunto e eles praticamente são uma família. O espírito
que existe entre os enfermeiros, o médico, existe um respeito também pelo conhecimento, porque os médicos que estão atendendo, eles não são todos, como é que se diz? Médicos independentes, sabe? Tipo, consultores independentes, e estão ali todos. Não, 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 eles são todos alunos de um mesmo professor que está ali dentro. E é como se você estivesse numa faculdade escola, né, de medicina, que a gente tem assim dentro das faculdades, essa hospital, né? O Ayurveda é igual. Você vai num local, você tem ali professores, alunos, todos juntos para tratar as pessoas. Em muitos hospitais, só tem poucos médicos que fazem diagnóstico e várias pessoas que fazem o tratamento, porque está todo mundo tentando entender a mente daquele médico que está ali há tantos anos, né? Então, você tem uma estrutura tradicional e você começa o tratamento com um mantra. Mesmo que o médico não cante, muitas vezes dentro da cabeça dele ele está cantando, porque para a gente é um ritual, tudo dentro da tradição védica é um ritual, então tem mantra. E se você for fazer uma massagem num hospital tradicional, no final ele vai colocar uma marquinha na sua testa. E da mesma forma ele vai estar olhando para você, não só o seu sintoma, mas ele vai estar olhando também a sua atitude mental, o seu comportamento, a forma como você lida com as pessoas. É um tratamento que vai muito além de um problema físico específico e olha para a pessoa como um todo. Porque, na verdade, os problemas físicos eles são manifestações de coisas sutis. Uma das grandes causas de dores no corpo é o bloqueio do fluxo energético dentro do corpo. E uma das grandes causas de bloqueio do fluxo energético é a falta de vitalidade. Se você pensar bem, várias pessoas, né, passando pela mesma situação. Umas ficam doentes, outras não. Uma pessoa se cura de um tornozelo torcido e a outra sente aquela dor para sempre. Como é que pode? Se o dano é o mesmo. Não, mas porque as pessoas elas têm também níveis de energia dentro do corpo diferentes. O estresse é uma grande causa de baixo prana dentro do corpo. E, obviamente, todas as doenças que envolvem estagnação de energia vão estar sendo propiciadas, né, quando a pessoa vive numa situação de estresse. Então, como que eu vou separar realmente um tornozelo torcido do estresse que essa pessoa tem, da quantidade de horas que ela trabalha que ela não deveria estar trabalhando? Você não tem como separar esses dois problemas. Se você não quiser ter um problema crônico no seu tornozelo, entende bem? A gente não está falando aqui de um problema objetivo e exato que você põe no raio-x, não, a gente está falando de uma coisa, de uma visão mais completa. O Ayurveda oferece, né, para a gente essa possibilidade de ver o ser humano como um todo, com profissionais que estudam o impacto da comida, dos remédios, do estilo de vida, da forma como a pessoa se coloca, né, dentro da sua saúde. Então, espero ter ajudado um pouco vocês na visão do Ayurveda como um estudo tradicional e desejo a todos um bom congresso. Tudo de bom. Gostaram? Muito bom, né? É encantador. O professor Jonas vai aparecer em algumas outras aulas falando de outros assuntos. Não percam, assistam até o final, hein? Vai ser bem interessante. Bom, como ele acabou de falar, os Vedas, né? Que é essa ciência, esse conhecimento maravilhoso, a ciência está entre aspas justamente para não existir aquela confusão que eu falei anteriormente, né? Logo no comecinho. Ele é um conhecimento revelado para nós. E como ele disse, tem a divisão dos 4 Vedas, né? Urg, Yajur, Sama e Atharva Veda, né? E o Ayurveda, como ele mesmo colocou, ele é fruto do Atharva Veda, né? Mas se vocês podem olhar, isso é uma pesquisa que foi feita, tanto o Urg Veda quanto o Atharva Veda, ele possui diversos hinos falando sobre órgãos, sobre questões de saúde, né? O Urg Veda, que é o mais antigo, fala de 10.572 hinos sobre as tipologias humanas, considerando o transplante de órgãos, o uso de ervas no tratamento de doenças físicas e psíquicas e a obtenção da longevidade. E no Atharva Veda contém 5.977 hinos sobre anatomia, fisiologia e cirurgia, e é pela primeira vez onde é citado os médicos celestiais, né, Brahma, Daksha, Prajapati, os Kumaras e Indras, contando a história de como veio a saúde para o mundo, né? Daqui a pouquinho a gente já vai falar disso.
e consideram Dhanvantari o divino pai do Ayurveda. A primeira vez que começam a aparecer as palavras Ayurveda, né? E é por isso que o Ayurveda é considerado um ramo do Atharva Veda. Esse ser celestial é invocado sempre nas atividades ayurvédicas, como a gente fez no começo dessa aula, né? O Ayurveda, a gente não pode esquecer que ele também pode ser usado junto com o Jyotish, que é a astrologia védica, o Yoga, o Vastu Vidya. O Yoga todos conhecem, acho que eu não preciso explicar muita coisa. O Vastu Vidya, que são as construções, a forma de viver, né, conhecido, entre aspas, como Feng Shui da Índia, né, e demais artes hindus. A gente vai estar falando um pouco disso no curso de uma forma bem superficial, porque aí a gente começa a entrar num outro campo muito mais complexo, né. Finalmente, o Ayurveda, esses sábios antigos, baseados nesse conhecimento mais antigo ainda, eles, baseado nesse conhecimento védico do Atharva Veda, eles foram sistematizando um novo sistema, né? E esse sistema, né, foi chamado de Upaveda. Upa significa secundário e Veda, ciência. E assim surgiu o Ayurveda. Então o Ayurveda a gente pode chamar que ele é um Upaveda do Atharva Veda. Então ele é um texto secundário do Veda, desse Veda chamado Atharva Veda, né? Só para conhecimento de vocês, existem diversos outros Upavedas, né? Os chamados Vedas secundários. Tem o Dhanur Veda, que é um livro somente sobre artes marciais. Tem o Ayurveda, que a gente já conhece. O Gandharva Veda, que é sobre música, dança e literatura, artes em geral. E o Sthapatya Veda, que é sobre Vastu Vidya, que é a parte de construção e viver e de uma forma saudável com a natureza, com o seu ambiente onde você vive, né? Aqui tem uma imagem de Brahma, né? Dando conhecimento para nós, e aqui a gente começa a falar um pouquinho de como se deu esse desenvolvimento do Ayurveda em todo o mundo, né? Esse desenvolvimento foi bem interessante, porque esse desenvolvimento, eu vou falar de uma forma bem simples, porque isso é bem complexo, existem muitas também dúvidas e muitos autores falando coisas diferentes, mas essa parte que a gente está falando é toda a parte celestial, onde está citada já no Atharva Veda, como eu citei, como eu falei anteriormente, né? E Brahma, que é o criador, ele cria o Ayurveda e ensina para Daksha Prajapati, que é o senhor do mundo, ensina aos Kumaras, que são os irmãos gêmeos, né, conhecido como Ashvins também, e depois ele ensina a Indra, que é aquele ser que seria aquele ser que fica viajando entre os mundos, né? Mas o mais interessante é quando começa a entrar na história no mundo mesmo. Eles ensinam isso a diversos seguidores. Alguns historiadores colocam que ele ensina para Agnivesha, e Agnivesha ensina para diversos outros discípulos. Isso é o próprio Agnivesha falando, e dentro do seu próprio livro. E outros historiadores já colocam que Indra teria tido diversos discípulos, entre eles Agnivesha, né? E cada discípulo acaba criando linhas de pensamento, formas de pensamento dentro do Ayurveda. Como eu disse anteriormente para vocês, isso é muito comum acontecer no Ayurveda, né? Dificilmente vocês vão ver dois profissionais tendo pontos de vista muito iguais, mas é justamente isso que é o grande barato, é o grande diferencial do Ayurveda, tá? Então aqui a gente tem praticamente 3 linhas de Ayurveda. Então vamos começar então pelo meio. Kashyapa, então, que escreveu o livro Kashyapa Samhita, ele falou sobre pediatria e ginecologia, que foi toda o desenvolvimento dele dentro do Ayurveda. Infelizmente esse livro não chegou 100% aos nossos dias e a gente não tem acesso a ele, tá? É um livro que só tem uma parte e a gente só encontra ele em inglês. Do lado esquerdo, né, aqui do meu lado esquerdo, né? Não, seria do meu lado direito, porque aqui no vídeo está ao contrário. Mas é o que está escrito de Vodasa Dhanvantari. Ele começa a desenvolver a escola da cirurgia, né? E depois ele tem um discípulo chamado Sushruta, que escreve o Sushruta Samhita, e é um livro de cirurgia, fala sobre cirurgias dentro do Ayurveda. É um livro bem interessante, bem complexo, adoro esse livro, né? Para mim uma pessoa que fez uma revolução dentro do Ayurveda, porque se a gente for ver historicamente falando,
numa época que o Ayurveda era só feito por brahmanes, pessoas de castas X, Y, Z, né? Sushruta veio um pouco para quebrar isso, né? Tem várias histórias sobre Sushruta. A que eu mais gosto é a história que ele seria um guerreiro, né? Ele era da ordem dos Kshatriyas e ele acompanhava o mestre dele, que era um professor de Ayurveda, durante muitos anos. Ele não estudou Ayurveda. E num determinado momento de uma guerra, onde houve a necessidade de curar amigos e etc., ele lembrava de todo aquele conhecimento que ele ficava do lado. Imagina uma pessoa sentada dando aula com seu guarda-costas e ouvindo tudo. E aí ele começou a aplicar isso. E por ele não ter essas castas elevadas e outras questões, ele começou a investigar o corpo humano, a analisar, e assim foi desenvolvendo a cirurgia dentro do Ayurveda. Isso é uma das histórias que eu acho bem interessantes, revolucionárias dentro do Ayurveda, né? E a outra história, e a outra linha de pensamento dentro do Ayurveda que se desenvolveu naquela época, começou por Atreya e Bharadwaja, e depois veio o Agnivesha, que foi o primeiro tratado real de Ayurveda, né, chamado Agnivesha Tantra, que é o tratado, a forma mais antiga que a gente conhece de Ayurveda. E ele teve um discípulo chamado Charaka, que ninguém sabe se foi realmente uma pessoa, e surgiu o livro Charaka Samhita, e Dradbala acaba fazendo uma revisão desse livro. Interessante a gente falar que tanto o Sushruta Samhita quanto o Charaka Samhita, eles existem 100% em inglês hoje, né? São livros que foram sendo desenvolvidos, né? Ele não foi escrito de uma vez só. Nenhum conhecimento no Ayurveda, gente, só para vocês entenderem, ele é feito e pronto, ele está feito. Não, ele passa por um desenvolvimento de pensamento ano após ano, século após século, e aquilo vai sendo somado. Eu vou falar muito disso depois para vocês. É isso que a gente precisa fazer no Brasil, porque o Ayurveda na Índia eles não param de fazer isso, tá? Uma outra pessoa muito importante dentro do Ayurveda é uma pessoa chamada Vagbhata. A gente tem o Vagbhata avô e o Vagbhata neto. E o Vagbhata avô, ele acaba desenvolvendo um livro chamado Sangraha Samhita, ou Ashtanga Sangraha, como é chamado também, onde ele faz uma grande inovação dentro do Ayurveda, onde ele pega todo o conhecimento que veio antes dele e ele consegue unir isso, né, como um livro só. Só que o livro ficou muito difícil de ler. É um livro bem complexo, bem bacana. Gosto bastante do começo dele, quando fala da sarpa, né? De que não adianta nada a gente estudar e querer curar a doença se a nossa mente não está funcionando muito bem. O Jonas falou um pouco disso, vai falar mais ainda sobre isso depois. O neto dele, depois de muito tempo, ele pegou esse livro, mas todo um conhecimento e uma bagagem pessoal dele, e dividiu, né, todo o Ayurveda em 8 formas, em 8 partes. E esse livro foi chamado de Ashtanga, 8 partes, né, 8 angas, né, Samhita. Então, conhecimento, né, de Ashtanga, de 8 partes, que é um livro de cabeceira de qualquer profissional de Ayurveda. Esse livro já existe em português, existe em inglês, já existe uma tradução em português, tá aí pela net, vagando pela net, as pessoas podem buscar ele, é gratuito. É um livro bem interessante que, assim, é a base de todo o conhecimento. Nas faculdades na Índia, de Ayurveda, ele é a base de toda a faculdade indiana, né? Então a gente precisa ler ele. Quem quer estudar Ayurveda vai ter que ler ele, não tem como fugir disso. Vocês estão fazendo um curso de introdução um pouco diferente, mas quem quiser estudar mesmo, tem que ler ele, não tem como fugir disso não, né? Esses 8 ramos, de acordo com a Ashtanga Hridaya, com esse livro, foi a medicina interna, a pediatria, a otorrinolaringologia, a psiquiatria, a cirurgia, a toxicologia, a ginecologia e andrologia e o rejuvenescimento. Então aqui estão os 8 ramos. O que acontece é que nos dias atuais, as faculdades na Índia, elas quiseram se aproximar das faculdades ocidentais. Então elas começaram a dividir esses 8 ramos em 16 especialidades, né? E eles chamaram de princípios básicos, anatomia e fisiologia, farmacologia, farmacêutica, alquimia indiana, patologia clínica, medicina geral, medicina preventiva, psiquiatria, afrodisíacos e a reprodução humana, toxicologia, a cirurgia, a terapia supraclavicular,
terapia promotora, né, de rejuvenescimento, promotora de saúde, pediatria e obstetrícia e ginecologia. E é bem interessante, a gente vê muito isso acontecer na Índia. As faculdades que estão indo um pouquinho mais para a modernidade, etc, já tem cursos de pós-graduação, de especialização, e onde eles focam nesses 16 partes. E nos cursos mais tradicionais, principalmente no sul da Índia, eles já colocam os 8 angas, como eu falei anteriormente, dentro do curso de formação de 5 anos e meio, e o profissional já sai ali especializado nisso. Isso mesmo que vocês ouviram. Para ser um profissional de Ayurveda, na Índia, estuda 5 anos e meio. Não é fácil não. Aqui a gente está engatinhando ainda nesse processo todo aí ayurvédico, né? Lembrando que aqui, para quem quiser, depois vocês dão um pause no vídeo nesse momento, quiser anotar, né? Aqui a gente tem o nome dos textos principais dentro do Ayurveda. Todos eles estão em sânscrito, porque os nomes são em sânscrito, né? Então a gente tem o Brihatraya, que são os 3 textos principais, que é o Charaka, o Sushruta Samhita, e os 2 textos de Vagbhata que se juntam sendo o mesmo, Ashtanga Sangraha e Ashtanga Hridaya. Tem os 3 textos menores, que a gente chama de Madhavanidana, Sangadhara Samhita e Bhava Prakash. Todos esses só tem em inglês, desculpa, eu esqueci de falar. Dos textos superiores do Brihatraya, o Charaka e o Vagbhata, né, o Ashtanga Hridaya, tem todo ele em português vagando pela internet. Sushruta só tem uma parte. O Lagutraya não tem em português. O Bela Samhita, que é um outro texto que não tem completo também, mas é um texto bem legal, não tem em português também, só em inglês. E o Kasyapa Samhita só em inglês também. Então, vocês olham que quantos textos tem para a gente estudar dentro do Ayurveda, tá? Recomendo vocês estudarem esses textos, que são textos fantásticos. Vamos ver o que mais eu tenho para falar para vocês. Aí a gente começa a entender um pouquinho se o Ayurveda é uma revelação ou uma produção, né? A gente entendeu que o Ayurveda é uma revelação e é uma produção, porque ele surge de algo, de um pensamento, de uma forma filosófica que já existia dentro do Atharva Veda, tá? Mas ao mesmo tempo, essa filosofia que existe, essa filosofia védica, ela permite, né, que ele nunca pare de ser produzido. Então, todos os comentários, e não para nunca, né, esses comentários, essas novas formas de rever, de adaptar, vai existir sempre isso que a gente precisa fazer no Brasil. Né? Isso é muito interessante. A gente entende que isso veio da Índia antiga mesmo, né? Um outro ponto interessante que a gente nunca pode esquecer é entender que o Ayurveda ele vem também de uma medicina nativa, né? Que eles são chamados na Índia de Shramanas, né? Que são os povos, muitos deles nem codificado foi, nem sistematizado foi. Né? Eu gosto muito disso, eu vejo que uma das formas mais fáceis de entender o Ayurveda para aplicar no Brasil é estudar com os índios nativos. A gente não vai ensinar Ayurveda para eles, mas se você entender de Ayurveda e for estudar com o índio, você consegue ver tanta coisa aplicada como o Ayurveda aqui no Brasil, na América do Sul, né, como eles fizeram na Índia. Aí na foto vocês têm um nativo nepalês com tambor na mão e o outro é uma tribo famosa na Índia, que eles vivem nas montanhas Nilgiris, né, no sul da Índia. E é uma tradição que ainda está sendo codificada, eles têm uma medicina própria, eles têm uma linguagem própria, uma religião própria, que não tem em nenhum outro lugar na Índia. Então tem muito que estudar isso com eles. Né? Isso é bem interessante. Né? A gente não pode esquecer que dentro da história do Ayurveda tem o desenvolvimento do Vale do Rio Indo, através de Mohenjo-Daro, que foi o primeiro lugar no mundo que se tem notícia onde foi encontrado onde escoava esgoto, locais para tomar banho, locais para defecar, né? Então a gente vê que tá ligado também à saúde, né? Porque tá ligado a essas questões, a gente não pode esquecer que isso tá ligado à saúde, né, e a gente põe um ponto na história do Ayurveda ali também. Se existiu o Ayurveda ou não ali, se iniciou ali ou não, ninguém sabe. Estou colocando como um ponto histórico dentro do desenvolvimento da medicina, da saúde na Índia. Né? Essa palavra medicina aqui um pouquinho eu vou parar de usar, porque vocês vão entender, né, com outro vídeo que a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês. Né? Aqui é uma outra crença que algumas pessoas têm, né?
ele tem muitos historiadores e muitos profissionais de Ayurveda, até no Brasil, que coloca que medicina dos Vedas é uma coisa, que medicina ayurvédica é outra coisa. Que a medicina dos Vedas estava baseada somente em partes de oferendas, rituais, mágico-religiosa, coisas sobrenaturais e tudo mais, e o Ayurveda não. Né? Principalmente isso vem muito da área médica. Não tenho medo de falar não e não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário, porque é uma realidade. Porque a pessoa não estuda, tem muita gente que quer estudar o Ayurveda e não quer estudar a ciência védica, né? Essa sabedoria, essa filosofia védica. Não tem como você não estudar. O Ayurveda ele fica completo, o Dr. Jaya Krishna vai falar aqui um pouco para vocês, ele fica completo quando a gente estuda os dois. Se você estuda um só, né, não tem como, porque o Ayurveda estudado sem toda a filosofia por detrás não é Ayurveda. Né? E quando a gente entende os Vedas, como funciona, a gente vê que não tem nada disso. Isso aí é uma grande baboseira, na verdade. Né? Conceito de ritual, de meditação, de acreditar em fenômenos sobrenaturais, entre aspas, não é tão simples assim como está escrito no papel e como é falado por muitas pessoas. Tá? Isso é uma parte muito fundamental que a gente entenda no Ayurveda, que está dentro da história também, né? Que é entender, é equilibrar o Ayurveda, todo o Ayurveda é o equilíbrio nosso com a natureza. Isso a gente não pode esquecer por nenhum momento. Né? Aqui tem uma questão bem importante que a gente vê muito nos livros. Se vocês perceberam, eu estou tentando pegar várias questões que aparecem em livros, que aparecem em palestras, que aparecem em artigos, e muitas das coisas aí que eu estou colocando foi perguntas que a gente já foi recebendo, o pessoal que foi se inscrevendo, mandando para a gente, né? Se muita gente acha que por causa das invasões na Índia e o tempo que o Ayurveda ficou proibido por causa dos ingleses, etc., se não ficou um abismo nisso, né? Se não ficou um fragmento perdido dentro desses espaços, né? Na verdade, isso nunca aconteceu, gente. As pessoas ficam muito no material. A racionalidade ayurvédica, que é uma racionalidade védica, esse pensamento, essa filosofia, nunca morreu. Essa filosofia está escrita nos livros. Os Vaidyas, os Rishis, os Sadhus, os Swamis, essas pessoas que estudam para isso 10, 12, 20 anos para decorar um Veda, né? Eles continuaram existindo. Então, não existe esse elo, porque o Ayurveda todo, ele está por detrás de um pensamento, ele não está por detrás de uma planta. Essa planta um dia, por causa das transformações naturais, ela vai poder parar de existir. Mas com o pensamento e a filosofia ayurvédica na mente desses profissionais, eles conseguem arrumar uma outra planta pesquisando que vai substituí-la, entre aspas, mas vai ter a mesma função. Né? Isso aconteceu com diversas coisas no Ayurveda. Então, elo perdido não tem, porque o pensamento continua igual. Por isso que eu falo, para estudar Ayurveda precisa estudar a filosofia védica. Né? Quem não vai estudar filosofia védica fica perdido. Quem quer ficar baseado somente em receitinhas prontas vai ficar perdido no meio do Ayurveda, porque o Ayurveda é muito mais do que isso. Né? E a gente não pode esquecer que o Ayurveda, mesmo tendo esse pensamento totalmente baseado numa filosofia que a gente chama védica, ele, eu até teria que colocar assim, influência de tradições não védicas, entre aspas, peço desculpa para vocês, tá? Mas leiam como se fossem não védicas, entre aspas, porque todas também têm influência da tradição védica. Mas o Ayurveda também acaba recebendo influência do budismo, porque alguns médicos ayurvédicos tradicionais eram budistas, do tantrismo, de ascetas errantes que vão aprendendo com a experiência, do jainismo, da medicina siddha e de outras coisas mais dentro da Índia. A gente nunca pode esquecer disso, e o Ayurveda vai continuar recebendo influência do mundo inteiro aonde ele for ser aplicado, e não tem nada de mal nisso, não tem nada de ruim, não existe um Ayurveda puro. Né? Isso é baboseiro. O Ayurveda puro são aquelas pessoas que pensam de acordo com o Ayurveda, com o pensamento do Ayurveda. Isso é o Ayurveda puro. Então todo mundo que pensar assim vai aplicar o Ayurveda em qualquer lugar e sempre vai ser puro. Né? Quem não pensa assim é que vai estar mesclando o Ayurveda com outras formas. Tá certo? Aí a gente tem os médicos errantes, né, que fazem parte de uma história de desenvolvimento do Ayurveda bem grande, que foi quando o Ayurveda começa a receber influências de outras partes da Índia, como é o caso de Vagbhata, que é o primeiro grande Vaidya que vai para o sul da Índia, e quando ele chega no sul da Índia ele encontra um Ayurveda nativo, sem esse nome, o Ayurveda já desenvolvido, né, que é fantástico, eu sou apaixonado pelo sul da Índia,
eu sou suspeito para falar, né? Quando ele, Vagbata, que foi que escreveu o Ashtanga Hridaya, lembra que eu falei do Vagbata vô e o neto, ele encontra lá o Ayurveda próprio, com livros próprios, escrito em Malayalam, né, ou Tamil, que é mais antigo ainda, que é um outro idioma do sul da Índia. Ele divide todo o sul da Índia em 18 famílias, depois 8 famílias tradicionais ayurvédicas, algumas existem até hoje, eu escrevi sobre isso já. Em breve eu vou estar editando um livro falando sobre a história do Ayurveda do sul da Índia, com alguns amigos da Índia, a gente está meio que juntando informações para isso, porque é um Ayurveda bem diferente. Né? No sul da Índia acaba surgindo, os tratamentos são diferentes, porque usa ervas locais, óleos locais, uma alimentação local. Né? Para nós brasileiros, o sul da Índia é bem interessante, porque tem um clima muito próximo do Brasil, a alimentação é muito parecida e o povo é maravilhoso. Né? Então os médicos errantes começam a ter uma influência, tem uma influência no Ayurveda muito grande, porque eles começam a juntar informações de outros lugares da Índia e começam a fazer as plantas, sementes, alimentos, forma de pensar, forma de tratar, começar a se espalhar. Né? Então você começa a ter plantas que só tinha no sul, começa a ter no norte, no sul, no leste, no oeste, começa a variar isso, e alimentação, cultura, idioma, religião, tudo isso vai se misturando numa coisa só. Né? E isso é a Índia, né? Que é maravilhosa. Né? Isso a gente também consegue fazer de forma bem interessante. Para conhecimento de vocês, aqui existem outros livros ligados ao Ayurveda também, como vocês estão vendo aí, estão lendo os nomes, mas são livros ligados a outras tradições ayurvédicas, ou não recebe esse nome, da medicina tântrica, da medicina siddha, né? Como vocês podem ver aí, o Nagarjuna Vagbata escrevendo Rasara Tanakara, Vrinda medicina siddha, Sangadara Samhita é um livro bem legal dentro do Ayurveda, Bhava Prakasha, um livro muito bom também, e assim por diante, certo? E aí, para finalizar, a gente tem aqui as outras influências que o Ayurveda sofreu nessa parte histórica. Né? A gente tem o budismo, que influencia muito o Ayurveda, proibindo o Ayurveda, até a própria cirurgia dentro do Ayurveda, ela acabou quase sendo dizimada na Índia por causa do budismo. Né? Essa é uma história para um curso inteiro, praticamente. O Alexandre o Grande tem uma influência muito grande, porque ele tenta invadir a Índia, mas ele acaba pegando muitos conceitos e levando, né, para a medicina persa, né, como vocês podem ver ali, ó, os persas acabam tendo a primeira tradução do Charaka Samhita é feito em persa. Ele influencia a medicina própria árabe também, que tem influência do Ayurveda, a medicina grega. A medicina tibetana é praticamente 100% ayurvédica, com uma outra linguagem, né, outra localidade também. A medicina tibetana ainda é baseada muito na medicina, o que é chamada xamânica, né, ou medicina Sharamana, medicina nativa mesmo daquela região. No Ayurveda se perdeu por causa das faculdades e tudo mais que eu vou falar depois, se perdeu um pouco dessa influência nativa, mas em alguns lugares da Índia você ainda encontra. Eu sou um apaixonado por essa parte, que é quando a gente usa os rituais e outras formas de cura, né, bem interessantes. Na China, Japão, Coreia e outros países que tem acupuntura, a gente tem o desenvolvimento da acupuntura, que esse também daria uma aula só sobre isso, né, que surge através do Kalarippayattu, que é uma arte marcial do Kung Fu, né, onde se estuda os pontos vitais do nosso corpo, e através desses estudos, ali na China principalmente, se desenvolve a acupuntura, se desenvolve até muito mais que a aromaterapia, mas é um estudo bem interessante, é uma história bem legal também. Com a fase dos mongol, né, invadindo, a gente tem uma fase decadente da Índia, onde tem uma decadência muito grande, o Ayurveda é proibido, se pratica pouco. E aí a gente pode falar que a gente tem uma influência moderna do Ayurveda a partir de 1902, quando começa a surgir os primeiros partidos de libertação da Índia. Em 1947, um pouquinho antes, começa a fase mais forte do Ayurveda, porque com os ingleses o Ayurveda foi proibido na maioria das regiões. E ali no começo da década de 40, né, no meio da década de 40, até a Índia ficar totalmente livre dos ingleses, começou a reabertura das faculdades de Ayurveda, os cursos, os livros
começaram a ser retraduzidos, reeditados, né, até chegar na nossa atualidade. Né? O Ayurveda, na atualidade, no Brasil, a gente tem uma história bem interessante, porque... Desculpa. O Ayurveda, ele vem para o nosso Brasil no começo da década de 70, através de algumas palestras em congressos de Ayurveda, de Yoga, mas ele vem mesmo de forma forte no começo da década de 80, com alguns cursos, workshops em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. O Ayurveda vai se desenvolvendo assim, através do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, com a vinda dos Vaidyas, mas a gente pode falar que mesmo os Vaidyas ficando no Brasil, o Ayurveda teve seu boom mesmo na década de 90. Digo que muito por causa do yoga também, porque os adeptos do yoga procurando isso e outras pessoas, mas do meio da década de 90 para cá, o Ayurveda ganha uma força muito grande, né? Tendo escolas, cursos, atendimentos e tratamentos em todo o Brasil. O Ayurveda continua assim firme e forte, né, e crescendo cada vez mais, mas eu sempre faço uma colocação que a gente ainda está engatinhando perto do que é o Ayurveda na Índia. Né? O Ayurveda na Índia tem uma sistematização maravilhosa, é um trabalho de hospitais e clínicas, mas eles têm uma vantagem, que eles estão aplicando o Ayurveda de uma forma que aqui no Brasil ainda a gente não tem ainda essa malícia, se eu posso dizer assim, que é o quê? Debater sobre os assuntos. O brasileiro, eu vejo isso, é uma crítica minha mesmo, que eu faço a mim e a todas as pessoas que trabalham com Ayurveda. A gente precisa sentar mais através de congressos, seminários, conversar sobre assuntos, colocar pontos de vista, sabe? E assim vai crescendo o pensamento nosso. Assim a gente vai conseguir, de uma forma mais livre, conseguir aplicar o Ayurveda no Brasil. Ver outras ideias, se basear em outras ideias, como eu tive essa influência maravilhosa através do trabalho do Jonas, né? Mas ter mais, né? O campo para aplicação, para aplicabilidade do Ayurveda no Brasil é monstruosa, né? Só não vê isso quem não quer. Então a gente tem essa possibilidade, né? E eu acho que a grande diferença do indiano é essa. E eles não param de fazer isso, né? Eles não param mesmo, né? Então é isso daí, gente. Eu termino aqui então a primeira aula do curso de Ayurveda grátis, do curso online de introdução ao Ayurveda grátis. Espero que vocês tenham gostado. Essa primeira aula é uma aula que fala um pouquinho mais sobre a história do Ayurveda, no que o Ayurveda é influenciado, etc, etc. Tá bom, gente? Vejo vocês agora na segunda aula, que eu vou gravar logo em seguida, e assista essa aula pelo menos 2 vezes antes de ir para a segunda, tá bom? Um grande abraço para vocês. Namastê.